Estamos aqui hoje com o senhor Ney Gonçalves para apresentar o livro dele, Caminhar é Preciso. Tá? Seu Ney tem 86 anos e é um terapeuta holístico. Seu Ney, o que faz despertar o caminho de cada um? O que faz despertar? O caminho de cada um. Ele tem que ser analisado de vários ângulos. Despertar o caminho de cada um. Através de uma autocrítica, primeiro, e da performance de condução após uma análise de vida conduzida à luz da Palavra de Deus. Quando o senhor falou de escrever o livro, né? Primeiro, queria saber o que levou o senhor a escrever o livro e gostaria que o senhor falasse desse versículo que o senhor escreveu no livro. Interessante. O livro foi escrito, mas por incrível que pareça, o título só foi utilizado e descoberto quando foi para a impressão. Impressionante. Aí eu perguntei a mim mesmo, eu escrevi esse livro todo, que título eu vou dar? Eu espero ter a resposta. Quando eu estou na cidade, tomando um cafezinho, entrou um amigo meu e disse, vamos tomar um café. Eu já tomei, não vai tomar comigo. Aquilo olhou para mim e fez, olha, você se lembra que você pediu o título do livro? Vai sair agora. Impressionante isso. O rapaz vira para mim e fez, cada dia que passa eu sinto que caminhar é preciso. E veio assim de uma maneira espontânea, alegre, simples. E na mesma hora, meti a mão no bolso, tirei a caneta, anotei. E esse versículo que o senhor comentou? Aqui? Vou ler. Olha bem. Eu dedico este livro àqueles que desejam crescer à luz da Palavra de Deus. Segundo, por isso vos digo, tudo o que pedis na oração, credes que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Marcos 2, versículo 24. Agora vem, esse versículo foi por mim assimilado quando minha mãe nos chamava para orar, um parêntese. Todo dia, 6 horas da manhã, da tarde, chamava os filhos todos, entrava no quarto com o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para rezar um texto. Por esse motivo, a oração é e sempre será para mim um bálsamo que acalenta e vivifica, razão pela qual eu convido a caminhar orando e meditando. Que lindo. Quanto tempo o senhor levou para escrever o livro? O livro, eu praticamente, era o que me dava um lenitivo de paz, de certeza de que caminhar é preciso, quando via minha mãe deitada com câncer, difícil de ser curado. Ela teve um linfoma no Hodgkin, um câncer que é absurdo. E, deitado, eu saía da cama, sem que ela visse, de madrugada, ia para a escrivaninha e dava na sequência a escrita. Eu escrevia sempre após uma noite, onde eu assimilava as coisas com facilidade para jogar no livro. E eu observo que o livro está todo embasado na necessidade da oração. Eu tenho na oração um alimento irreversível. E se as pessoas entendessem que deveria orar, desprovido de qualquer preocupação, desligado e voltado para Deus através de um silêncio interior, não tem que não consiga realizar suas propostas. Qual a principal descoberta quando estava escrevendo o livro? Crescia em mim um valor fenomenal, ou seja, eu era procurado com tanta frequência pela família, que meus irmãos lá em casa eram 9 irmãos, mas tudo, principalmente quando estavam era voltado para fale com o Ney. Tanto quando minha avó morreu, ela tinha no quarto dela um nicho,
com vários santos e um crucifixo, que foi da tataravó dela. No dia que minha avó morreu, antes de falecer, ela escreveu o crucifixo, quero que dê a Ney. Por quê? Tudo era voltado para mim em termos de espiritualidade. Se minha mãe chamava para rezar, quem estava lá em primeiro lugar era eu. E lembro bem, cada dia um tirava o texto de Nossa Senhora. E quando morreu, fez uma carta desse tamanho, explicando o que era a personalidade de cada um e o que deveria fazer. Até da empregada ela falou. Então, tem todos esses exemplos voltados para uma espiritualidade que não era comum na região. Por exemplo, toda noite antes de deitar, a gente faz o quê, Lídia? Oramos, eu e ela, sentamos na cama fazendo uma oração, não abro mão. Lídia é sua esposa, e isso é legal, né? Porque é uma coisa que o casal pode fazer junto. Né? Então esse momento de fé do casal é muito bacana. Agora, aconteceu durante o livro ou antes do livro algum acontecimento especial que fortaleceu a sua fé? Ou foi a própria criação que foi com o tempo fortalecendo? Durante a época após o livro, eu fiquei viúvo, né? Eu fiquei viúvo. Mas o livro já estava iniciado. Tinha algumas páginas já escritas e tal. De repente, veio a minha necessidade de concluir o sentido e interpretação do livro. Por que eu escrevi? E aí foi devagarinho, eu fui me isolando, escrevendo. Um dia, minha filha veio lá de Fortaleza, conversando comigo. Eu estava com um caderno desse tamanho de rascunho, justamente do conteúdo do livro. E ela viu, meu pai, o que é isso? Eu queria escrever. Ela pegou, olhou, deixa comigo. Aí levou, no outro dia, chega de Fortaleza, me diz, meu pai, esse foi o maior presente que eu tive na vida. O conteúdo desse livro me tirou de uma série de problemas seríssimos. Vou mandar imprimir. Foi ela que se preocupou, deu toda a feitura, a estética, os conteúdos, tudo foi ela que preparou. Eu já recebi o livro pronto no dia do meu aniversário. Que presente maravilhoso. Agora me diga uma coisa, no momento que você foi escrevendo, porque você estava num momento de dor, né? Doença de alguém muito próximo, aí você foi escrevendo, você foi, na realidade, a proporção que você escrevia, você sentia que aquilo lhe acalentava? Não tenho dúvida. Me dava assim um lenitivo balsâmico, sabe? Eu tinha que fazer aquilo em prol daqueles outros que vão enfrentar o mesmo problema meu. Mulher deitada na cama com câncer sem perspectiva de cura. E aquilo me levantou o ânimo, né? O senhor considera que um caminhante, né, pela espiritualidade, ele é um caminho solitário, que ele trilha um caminho solitário ou necessariamente não? Não, ninguém faz nada sozinho. Nós somos um acontecimento participado, né? Os acontecimentos da vida estão na razão direta do seu caminhar. Se você caminha objetivando algo de progresso, de entusiasmo, você chega lá. Se você caminha através de uma trajetória sinuosa, tudo passa, mas você chega no fim. Então, eu via no livro uma espécie de fuga. Eu via no livro uma espécie de elementos que me davam uma sensação de passou, né? Vai passar. Porque eu vivia muito o drama de minha mulher. Eu queria muito bem a minha mulher. Então, era irreversível aquela doença. Não tinha jeito. Mas eu tinha que exteriorizar perante ela um semblante compassivo, não preocupante. E quando eu escrevia, um dia ela disse, o que é que você escreve nele? Um dia você vai ler. Não dizia ela assim, não. E foi até o fim. Aí quantas mensagens tem essa aqui? Então assim, olha, me empreste
esse é um livro, né, escrito e que na realidade lhe deu uma força para vencer aquela grande dor que você estava passando. Mas não quer dizer que ele seja só para momentos de dor. Não, né? pelo contrário. Na realidade, ele é um momento de encontro, de preparação, de acreditar que tudo na vida tem possibilidade, tem saída. E tudo é trajetório. Para o senhor, o que mantém um caminhante na sua busca, de forma determinada? Isso depende muito do objetivo. O que é o objetivo para caminhar? Meu objetivo é visitar fulano, ou tratar uma pessoa que não está passando bem, enfim, tudo está na razão direta do objetivo, porque até a própria caminhada pode ser lentamente progressiva ou acelerada. Tudo está na razão direta do tema que me leva a caminhar. Está entendendo? Agora, partindo da premissa de que o fato de eu estar caminhando, eu não estou parado, eu estou andando, estou crescendo, estou buscando uma solução. A espiritualidade é um caminho para a longevidade? Eu sou apologista de que eu não vivo só essa encarnação. Eu vivo de épocas passadas. Não posso precisar de quando e onde, mas tenho a certeza plena e absoluta que todo o processo evolutivo, dentro de minhas características de possibilidade, é evoluindo, não estou regredindo, não. Pelo contrário, o que eu passei da vida, até hoje, por exemplo, eu lhe disse que nasci com leishmaniose. Tive um problema sério no coração há 6 meses atrás, botei uma válvula no coração, botei marca-passo, está entendendo? Fiz prostatectomia, tudo isso enfrentei, passou, fazia parte de minha caminhada. E na proporção que essas coisas surgiam, eu me preparava para superá-las. E uma vez superava, me sentia crescido lá na frente. Essa superação, ela é baseado, porque pelo que o senhor comentou, né, na sua fé, na oração, em uma entrega, em uma confiança. Isso. Que Deus, né, é o grande mestre mesmo. De toda a história. Felizes daqueles que têm no Cristo a certeza de que está em boas mãos, depende de minha conduta. O importante na caminhada da vida está na razão direta do modo de viver de cada um. E através disso aí, ele pode aspirar uma manhã melhor, uma manhã cheia de tropeços, mas a certeza de que, uma vez superado isso, ele atinge um ponto objetivo. Mais uma vez, a gente tem que agradecer essa delícia de informação, esse aprendizado que o seu Ney traz para a gente, né? Como ele mostra, né, que a gente pode tudo que a gente quiser, tanto dores como acertos, como glórias, como vitórias, desde que forma determinada e com fé. Obrigada, senhor. Não agradeço, não. Eu é que lhe agradeço. Se você está num momento de dificuldade, busque nessa oração um alívio, uma solução, mas busque com o coração, busque com a alma disponível. Ela diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e sobre ti tenha misericórdia e te dê a paz. Isso é inexorável. Você fazendo isso com amor a você mesma, mas se entregando a Deus, pode esperar que a solução apareça e a vida continua. É por aí. É preciso. É preciso. Gostei. Aí eu gostei. Bom, estamos aqui para mais um bate-papo com o seu Ney Gonçalves.
86 anos, terapeuta holístico, só que dessa vez com suas 2 filhas. Ana Cláudia Souza Gordilho, desculpe, Ana Valesca Souza Luz. Seu Ney, a gente estava vendo sua história aqui de suas filhas, né? E viu que os 3 têm o mesmo trilhar, né? Trabalham com terapia, né? Espiritualidade, né? Um pouco de holismo, embora as 2 sejam psicólogas formadas, né? E aí eu queria entender assim, o que o senhor acha que levou essa família aqui formada numa mesma trilha, né, a seguir esse mesmo caminho? Exemplo, amor, conexão, respeito, sentido de família? Tudo é uma questão histórica da procedência. Você vem de que família, né? Faça uma análise dos pais que você tem. A conduta de meus pais foi um presente na minha caminhada, de exemplo, de amor e voltado para as coisas espirituais que, sobremodo, nos tocaram, principalmente a mim e as minhas irmãs. Eu tive uma irmã que fez uma poesia voltada para minha mãe e não tinha que não chorasse quando ela lia essa poesia. Então, os nossos antepassados, que nos levaram a uma conduta desse sentido. Ana Cláudia, como você Essa descobriu, né, que esse também era seu caminho? Cuidar de pessoas, espiritualidade, holismo. Então, eu cresci num ambiente, né, que era um jardim de flores muito diversas. Então, tratando da nossa relação familiar, a gente conviveu com toda forma de cuidar do outro e de si mesmo, né? Então, eu cresci vendo meu pai, minha mãe, minha avó dentro de casa, cuidando deles, tanto fisicamente, né? No cuidado com o ambiente, no cuidado um com o outro, na forma de como a gente se relacionava, como a gente se, né, cuidava do outro, mas também em relação a como a gente lidava com todas as nossas dimensões, da casa, do nosso corpo e também da nossa espiritualidade. E era um jardim florido no sentido de que eu convivi com todas as religiões dentro da minha casa desde muito cedo. Então, meus pais eram espíritas, os 2 frequentavam o centro espírita. Minha avó era uma pessoa que trabalhava, tinha um terreiro, frequentava o candomblé. Depois também veio de uma linhagem católica, né, de avó muito católica, como meu pai coloca, também nos mostrou sobre ela, de muita oração. E era uma efervescência de conhecimento, de cultura e de rituais. Isso, eu fui uma criança muito curiosa, muito atenta a essas diferenças, e ao invés de tudo isso me assustar e criar em mim uma resistência, fez com que eu mergulhasse mais e tentasse compreender aquilo em mim, porque eram muitas vertentes de religiosidade, de crenças, de forma de expressar. E através disso, dessa curiosidade, da necessidade de arrumar tudo isso em mim, eu fui, através da psicologia, né, sistematizar o que era esse inconsciente coletivo que circulava na minha família. Né? O que é que estava sendo expresso de forma de unidade, de maneiras tão diversas ali. Né? E através da psicologia eu comecei a cuidar de mim. Não fui cuidar do outro, eu fui cuidar de mim. Arrumar minha história em mim para que eu pudesse me compreender. E nesse momento em que eu vou cuidar de mim, arrumar, sistematizar essa história, eu passo a compreender isso na dialética com o outro, que aquilo acontece comigo, mas que isso tem uma relação com o mundo, e aí eu começo também a oferecer esse aprendizado, esse conhecimento ao mundo através da clínica, quando eu começo a clinicar.
né? Quando eu me formo, vou fazer a clínica. E a minha caminhada na clínica, ela é bastante inquieta. Comecei na psicanálise freudiana, né? E dali eu passei pelo psicodrama e hoje eu trabalho dentro da psicologia transpessoal, né? Uma linha xamânica. Mas hoje eu lhe digo que eu me intitulo, mais do que psicóloga, eu me intitulo como consultora espiritual com soluções práticas. Então, porque eu compreendo a espiritualidade dentro de uma perspectiva que alinha o homem de uma visão holística, né, em corpo, mente e espírito, né? Aquilo que eu penso precisa estar alinhado com aquilo que eu me comporto, né, que faz ressonância com algo que eu acredito que vem da minha essência, do meu espírito. Quando eu alinho isso, eu me curo. E aí, o que eu vejo na modernidade é que as pessoas se fragmentaram, elas pensam de um jeito, sentem de outro e agem de outro. E aí elas se perdem, elas não sabem mais se elas são aquela forma de pensar, aquela forma de agir. E a gente ajuda no nosso trabalho exatamente para que ela perceba onde houve a fragmentação e ela se realinhe, que ela se reoriente dentro da história dela e saia mais plena, mas compreendendo quem é ela dentro do contexto de vida dela. Ana Valesca, e você, Aninha? Fale pra gente. Porque Ana Cláudia é a mais velha, não? Das mulheres. Das mulheres é a mais velha. Você é a caçula? É a caçula. E aí trilhou, então assim, você tem as pontas, né, na parte das mulheres, é isso? É, então. Comigo foi como a caçula, né? E como a caçula, eu era muito ligada à minha mãe. Eu era muito colada em minha mãe. E minha mãe era uma pessoa de fé. Minha mãe não era uma pessoa de religião, embora ela fosse católica. Mas lá em casa é assim, todo domingo de manhã eu tinha que rezar o terço, todo final do dia eu tinha que rezar o terço, todo domingo de manhã eu tinha que ir para a missa com eles dois, eu era acordada para isso, e isso, momento algum, era algo de dificuldade para mim. Eu tinha o maior prazer em fazer isso, eu sempre gostei. E porque era algo que eu via que tinha muita afinidade com ela. Então, assim, eu cresci muito com muita fé. Para mim, fé foi o que foi e é o que me rege a vida inteira. Sou eu. Se você dissesse assim, Valesca, qual a palavra que resume você? É a fé. E todas as buscas de minha mãe, tanto em fases da doença dela, quando minha mãe estava doente, inclusive, foi uma fase muito difícil para a família, não era incomum a quantidade de padres que ligavam pela tarde lá em casa para conversar com minha mãe, para que ela aconselhasse outras pessoas e buscando a orientação dela sobre algumas situações que eles estavam passando. Então, assim, isso tudo com muita base na fé. Essa foi a minha infância, de muita fé, de toda a superação pela fé, independente da condição que fosse uma questão financeira, fosse uma questão de saúde, que a fé trazia as suas transformações e os seus entendimentos, tudo no seu tempo. E assim foi o meu crescer. Quando, mais na adolescência, eu tinha um contato muito forte com a Ana Cláudia, que é minha irmã mais velha. E o meu contato sempre, desde que eu nasci, foi muito forte com a Ana Cláudia. Como a Ana Cláudia tinha feito a psicologia e já tinha um caminho, eu me identificava nesse caminho. E quando eu escolhi fazer a psicologia, quando eu fui fazer a minha experiência fora de Salvador, morei 5 anos fora da família, então assim, foi uma experiência realmente vivencial do que era essa fé na prática. Porque eu era caçula de uma casa cheia, com experiências diversas, e de repente eu fui fazer o meu caminho dentro da espiritualidade, da minha fé com a psicologia. A psicologia, ela entrou como um assentamento de tudo que eu já trazia em mim. E a partir daí eu tive condição de tocar o outro,
de chegar no outro, de fazer um atendimento, de ter a clínica. E depois de adquirir essas experiências, hoje, já há alguns anos, eu e a Ana Cláudia trilhamos juntas esse caminho, mais uma vez juntas, de consultoria, né? Somos consultoras espirituais com soluções práticas, sim. Essa é a forma como nós hoje nos intitulamos mesmo, porque a gente tem essa concepção de que o ser humano é um ser, sim, atemporal, e as questões se olham no aqui e agora, mas elas têm uma multidimensão. E nesse olhar holístico que a gente traz de meu pai sempre foi esse que a fé, ela vinha de comigo, ela vinha de minha mãe. E meu pai era aquele que dizia assim, ele sustentava junto com ela. Então, ela trazia a oração do terço e ele trazia a manifestação do terço. Era sempre algo muito intrínseco, isso, era um compartilhar. Então, a fé, a visão holística da vida, para mim, não é algo que eu fui buscar lá fora. E isso eu acho que me traduz nessa consultoria espiritual de solução prática. Seu Ney, o que lhe chamou a atenção quando o senhor percebeu o caminho de suas duas filhas, que no final, engrossando o caldo do consultor espiritual? Quando o senhor viu isso, como você se sentiu? Eu olho para mim, Ney, quem era você? Simplesmente pai? Não. Eu orava muito por elas e pedia que desse a elas conduta de atividade compatível com o interior de cada uma delas. Então, eu tinha que evidenciar um exemplo para a conduta delas. Mas, felizmente, houve uma afinidade muito grande entre elas duas e eu agradeci a Deus. Só que Valesca assimilou Ana nas suas origens, na sua formação e na conclusão. Psicóloga. O que uma faz, a outra imita e a outra faz. A forma como vocês trazem, a leveza que vocês trazem, o sagrado. O que é o sagrado? Duas palavras para cada um, o que é o sagrado? Quem é o sagrado? Então, o sagrado é a vida, que habita em tudo. E a possibilidade de expressar isso no nosso dia a dia. Acho que o sagrado é isso. É você ver isso em tudo e expressar isso no dia a dia. É desafiante, mas é fantástico quando você consegue isso. Seu Ney, o sagrado. É mais ou menos o que ela falou, porém eu acrescentaria o seguinte: o sagrado é aquele objetivo que nós traçamos à luz de uma realidade espiritual que com certeza nos conduzirá a um caminho pleno de alegria, de paz e distribuição daquilo que nós tiramos para nós e resolvemos compartilhar. Aninha. A vida que habita em nós, a experiência do aqui e agora, cada milésimo de segundo, que isso é muito sagrado, e a família. Seu Ney, uma mensagem para as pessoas que ouviu essa história de família maravilhosa. Se quiserem tomar essas expressões como exemplo de vida, que o façam. Mas se puderem acrescentar alguma coisa benéfica, façam também. Aninha. Que sigam na fé, sempre na certeza da fé, porque a fé é o grande baluarte dessa existência. Mais uma vez, obrigada. Agora agradecendo a família inteira. Inteira não, porque ainda faltam os outros filhos, os netos, os bisnetos, né, a esposa. Mas a gente continua com esse bate-papo com o seu Ney Gonçalves. Estamos aqui com mais um bate-papo do seu Ney Gonçalves. Agora, para a gente falar de amor e não esquecer que caminhar é preciso. Seu Ney
Gonçalves, após a viuvez, né, encontrou Nídia Liberato, também viúva, e juntaram essas duas pessoas maravilhosas. O interessante que a gente traz aqui agora é que a gente vem falando da vida do seu Ney e falando de espiritualidade. Ele espírita, terapeuta espírita, né, consultor espiritual, com a grande caminhada, e encontra Nídia, uma católica fervorosa. Seu Ney, como foi essa paixão na diferença de religião? Não houve praticamente área de atrito, é que de repente ela conheceu o Encontro de Casais com Cristo, onde eu era coordenador, e eu fui para o cursilho de cristandade dela. E aí começou a afinidade. Só que um dia eu fui fazer palestra lá na igreja. Quando eu terminei a palestra, ela foi me encontrar chorando, dizendo que eu tinha satisfeito a pretensão espiritual dela. Tocado o coração dela. Começou aí. Nídia, fale um pouco pra gente como foi esse tocar de coração. Ele ficou viúvo e foi justamente fazer o cursilho onde eu trabalhava. Aí então, não sabe, ele aí me perguntou qual era a igreja que eu frequentava. Ele aí começou a frequentar essa igreja. Quando eu terminava porque eu trabalhava no restaurante, e aí quando eu terminava no restaurante o trabalho da tarde, que eu chegava em casa, ele estava lá em casa. Aí começamos a bater papo, ele me pegar para levar para a igreja, às vezes me telefonava e dizia, não vá com carro não, deixa que eu lhe pego para nós irmos juntos para a igreja. Então começou a paquera. Começou a paquera, entendeu? E eu achava que era mais porque ele era viúvo, eu era viúva, e realmente não tinha assim muita pretensão, digamos. Sendo que um dia teve uma missa lá na igreja e eu procurei me sentar mais atrás. E a igreja vazia. E aí eu vejo ele. Chegou outro dia de mim e disse, você chega um pouco para lá, para o lado. Então eu me sentei junto dele. Aí foi que eu comecei a desconfiar que ele estava querendo morar comigo. Eu vou contar uma coisa que realmente ninguém sabe. Ele nunca me pediu para namorar. Um dia, nesses dias que ele ia lá em casa para me visitar, ele resolveu me dar um beijo na boca. Não me lembro disso. Ninguém sabe disso. Foi por isso que eu fiquei com sapinho. Aí eu disse, você me beijou? Também falei. Aí eu fiquei assim, entendeu? Aí eu vi que realmente ele estava querendo, era isso. Tá. Então quando ele lhe beijou, você naquele momento sentiu que tinha sentimento? Já? Você já tinha um sentimento para com ele? Já. Mas eu achava, eu já estava 7 anos viúva, então eu achava que era somente a parte de amizade, de coleguismo lá no movimento de cursilho. Porque quando vocês começam uma história de amizade, né? Um ia buscar o outro, um conversava com o outro. Para criar uma grande relação de amor, precisa ter uma amizade. A certa feita, a festa lá na igreja, muito doce, muita coisa, e eu era só viúvo ainda. Todo mundo lá, assim, aí as meninas souberam que eu estava lá na igreja. Então todo mundo se uniu assim para preparar um prato para mim. Então houve uma busca, um ciúme desgraçado. Então deixa que eu levo. Aí ela chegou, botou uma banca de quem vai levar só. Assumiu a posição dela. Ela tomou o lugar dela e achei interessante, viu? Aí a briga acabou. Então
começou aí a coisa, não sabe? Você gostou dessa postura dela, de É, interesse tá. sobre você, né? Serviu um doce de forma especial para ele encantou ele. É esse encantamento, né? Que esse encantamento, na realidade, seu Ney, conte um pouco para mim, porque assim, quando a gente passa por uma viuvez, dizem que a gente entra às vezes num processo de dor tamanha que a gente não quer mais se relacionar. Também Né? foi isso. Como foi isso? Descobrir que você estava amando outra pessoa? Não, nessa época eu tinha feito uma intervenção cirúrgica. E ela foi falar com a Ana, para pedir a Ana para eu ficar na casa dela, que ela ia tomar conta de mim. Não foi isso, Ana? Ali, tá vendo? Aí pronto, tudo começou aí, ela tomou conta demais. Em vez de cuidar só das mãos, cuidou do corpo todo. Né? E depois ele voltou para casa dele quando ele melhorou. Mas, Nídia, me conte aí uma coisa que eu achei super interessante, né? E aí, Quanto depois tempo de nós casamos. relação? Quanto tempo já, vocês dois juntos? Nós, 22 anos. 22 anos atrás. O que era uma mulher se posicionar dessa forma? Né? Esse interesse pelo homem, a ponto de chegar para a filha e dizer, deixa que eu cuido. Como você se sentiu? Que poder você achou que você tinha que poderia alavancar isso, se posicionando? Porque ele morava em Vilas do Atlântico. E aí ele fez essa operação lá no hospital português. Então eu estava preocupada dele voltar para Vilas do Atlântico, entendeu? E precisar alguma coisa e tudo, não sabe? Aí fiquei imaginando, como eu tinha ainda uma filha solteira em casa, como ele também tinha Lesca em casa, entendeu? Aí, resultado, eu disse a ele, você quer ir lá para casa? Aí pedi a Luciano. Aí Luciano disse, olha, quem resolve é a Ana Cláudia. Aí eu cheguei e fui pedir a Ana Cláudia. Aí a Ana Cláudia perguntou, você quer ir para lá com toda razão? Ele disse, quero. Que ótimo. Aí eu levei ele para lá. E cuidou dele, está cuidando dele até hoje. Levei. Estão se cuidando até hoje. Até hoje. Quando ele melhorou, aí ele voltou para casa e depois então nós casamos. Ah, que linda história. Aí fez questão de casar na Igreja dos Aflitos, que é do movimento de Cursilho, o pessoal todo do Cursilho. Seu Ney, fala um pouco pra gente sobre recomeçar e recomeçar no amor. Há uma particularidade que eu ouço muito das pessoas. Todos aqueles que foram casados, que perderam a mulher ou o marido e que viviam bem, não criam problema para casar de novo. Ao passo, se não eram bem sucedidos, havia uma área de atrito, eles não querem casar de novo. Isso é um princípio que eu acho que é razão determinante. Certo? O que já foi vivido é que lhe diz o que você pode esperar. Exatamente. Mas independente disso, recomeçar é preciso? Eu acho que sim. Quando a gente tem ainda um acúmulo, uma certa quantidade de realizações paradas para serem executadas, é bom recomeçar. Recomeçar um amor, mesmo para quem já passou por uma situação doída, vale a pena? Vale, porque é uma experiência que a gente adquiriu e que superou. Como eu dei sorte, peguei uma natureza boa, a coisa se conduziu num clima de contemporização, sabe? Companheirismo, Companheirismo. né? Nídia, uma mensagem para quem vê a história de vocês. O que é que você diria? Foram duas pessoas que sofreram perdas, né? Das suas referências enquanto amor, mas que mensagem você daria para quem está lhe ouvindo? Pode tentar de novo. Eu acho que até a pessoa que não foi feliz, ela também adquire um conhecimento de casal, que ela pode
ser feliz no segundo casamento. Caminhar é preciso, né? Fechamos com isso? É um prazer finalizar, né? Esse bate-papo, vários que a gente teve com o seu Ney, mas finalizar falando de amor. Caminhar é preciso. E amar sempre, sempre, sempre. Eu sou Ana Figueiredo. E eu sou Rosa, do Maduramente. Nós, do canal Maduramente, estamos mudando um olhar sobre o envelhecimento. E tivemos esse presente hoje de conhecer pessoalmente o seu Ney. E agora eu gostaria de ouvir dele o que ele tem para nos dizer sobre essa nova forma de viver a longevidade, porque o senhor é uma pessoa que inspira. O senhor é uma pessoa que mostra um diferencial no envelhecimento, com longevidade e um olhar sobre a espiritualidade que dá um caminhar. O que o senhor diria para as pessoas seguirem nesse foco da longevidade com esse novo olhar? Gostaria de ouvir a Priscila falar e eu saber com quem eu estou conversando. Porque baseado na história dela, cujos detalhes, alguns eu os conheço, poderia dizer de que caminhar é preciso. E por isso, não importa a idade, importa o crescimento espiritual, importa a sua caminhada à luz do dia a dia e à luz da palavra de Deus. Isso define de uma maneira simples e completa a razão de viver daqueles que se chamam idosos ou velhos. Porque na minha concepção, não somos velhos. A juventude está diretamente vinculada ao seu caminhar. Caminhar é preciso. Que lindo! A gente agradece muito a participação do senhor, essa mensagem, né, para as pessoas, que as pessoas elas têm um certo preconceito sobre o envelhecimento, né? Tem gente até que sente dor sobre isso, né? Não aceita. Então, que mensagem maravilhosa! Caminhar é preciso.